Olá, amigos! Nós vamos fazer outro vídeo agora a respeito do mundo espiritual. Eu venho tratando nesses últimos meses a respeito do mundo espiritual. Eu vinha tratando sobre o Rio Grande do Sul. Mas hoje eu vou ampliar o espectro para dar uma dimensão maior, porque nós não podemos ficar restritos ao meu estado, que é o estado do Rio Grande do Sul, porque o mundo espiritual não se resume ao que acontece aqui em nosso estado, mas ao que acontece em todo o mundo. Veja bem, nós temos aí praticamente 4 visões humanas a respeito do inferno. Vamos tratar do inferno, não é? Porque sempre é o inferno que é o principal foco do mundo espiritual. Vou colocar aqui. Primeiro deles é o que apresenta João Milton na sua magnífica obra O Paraíso Perdido. João Milton, contemporâneo de Shakespeare, escreveu essa linda obra, O Paraíso Perdido, que está em português há muitos anos. Monteiro Lobato mencionava esta obra, Castro Alves menciona a vida de João Milton, e João Milton retrata neste cântico, não é? Neste cântico, um dos 5 grandes poemas épicos do mundo, ao lado dos Lusíadas de Camões, ele retrata como o mundo espiritual, como o diabo foi lançado do céu e lançado no abismo, e depois ele consegue sair do abismo. É uma história lindíssima, não vou entrar em detalhes porque eu estou introduzindo o assunto aqui, tá? Depois eu falo mais detalhes sobre este assunto. E a segunda apresentação do mundo espiritual é o que vem apresentando, deixa eu olhar aqui, o inferno de Dante. É um assunto que todo mundo nas escolas estuda, não é? Dante Alighieri, quando ele fala a respeito do inferno, do paraíso, ele cita, e o Dante é bem antes de João Milton, é 1200 e pico, João Milton é 1600, por aí, 1660, e ele cita personagens da sua época, porque no Dante Alighieri, que a gente costuma chamar de o inferno de Dante, ele é levado como pessoa viva ao inferno pelo espírito de uma outra pessoa. E aí ele vai até o inferno, é conduzido, ele é um ser vivo. Todos os demônios, os mortos lá, sabem que ele é um ser vivo. E ele então começa a ver o juiz, começa a ver o governador, começa a ver as pessoas que viviam na terra, lá dentro do inferno. O inferno de Dante é um inferno em espiral, quanto mais fundo, mais gelado. E lá no fundo a situação é terrível. Bem, mas tem também outra situação que é contada em Fausto, Goethe. Quando Goethe escreveu o livro chamada Fausto, ele apresenta um diabo bonzinho, um diabo que não... Sabe como é que é? Um diabo que não incomoda. Parece que é esse diabo que está aí hoje, diabo que não incomoda. Mas tem um quarto aspecto do inferno que é muito interessante. Lamentavelmente, a obra de John Bunyan, Holy War, ela não foi muito divulgada no Brasil, não é? É o mesmo autor do livro O Peregrino, John Bunyan. Ele escreve essa obra, ele retrata a alma humana como uma cidade murada, e a cidade tem 5 portões, e esses 5 portões só podem ser abertos por dentro. Então ele começa a falar da guerra da alma contra o inimigo que vem de fora. Mas só as pessoas que moram dentro da cidade fortificada têm acesso ao portão, pode abrir a porta para o inimigo entrar. É muito interessante essa abordagem dele, até que o diabo convence
um dos anciãos da cidade a abrir a porta, o ancião abre a porta e o diabo entra e começa a dominar a cidade ali da alma humana, não é? É muito interessante que você veja bem isso. Mas vou fazer um pequeno detalhezinho aqui no Paraíso Perdido de John Milton. Não é? No seu canto 1, ele mostra a queda do diabo e o diabo se acorda nas trevas, levou um tombo muito grande na guerra contra o Empírio, na guerra contra os céus, o Eterno derruba, ele leva um tombo muito grande e ele se acorda dentro de um lugar muito escuro. E logo que ele se acorda ao seu lado Moloque. Moloque, então, logo faz um altar para sacrifício de crianças. E aí também logo vem Mamon. Mamon logo diz que vai erguer para ele um templo, um lugar bonito para adoração. E aí ele faz uma sequência. Ele diz assim, Moloque, Camus, demônio obsceno, Baalim e Astarote, ou Astarte, que do céu se diz ser rainha. Você vai fazer uma comparação aqui, né? Quem é que diz que é rainha dos céus hoje, não é? E também Tamuz, Dagon, monstro marinho, homem do cinto acima, o resto é peixe. Eu estou lendo o que ele escreveu. Rimon, Osíris, Ísis e Horus. E o último deles é Belial. E John Milton diz uma coisa muito interessante. Espírito nenhum, mais torpe que ele, olha bem, dos altos céus caiu no fundo do orco é o inferno, nem mais grosseiro por amar o vício, só por ser vício. Em honra deste monstro, não se erguem templos, nem altares fumam, porém com refinada hipocrisia é quem templos e altares mais frequenta. E no canto 2 do livro de John Milton tem uma cena interessante, porque todos os príncipes satânicos, são 13, se reúnem para voltar para o céu. Eles dizem, vamos voltar para o Empírio e fazer guerra contra o Altíssimo. E todos votam a favor, mas se levanta um príncipe, um demônio chamado Belial. E Belial diz, nós já perdemos a guerra. Já perdemos a guerra, não adianta a gente voltar para os céus. Mas enquanto eu estava lá no Empírio, eu ouvi dizer que o Altíssimo estava fazendo uma criação, criando outros seres no outro planeta. Vamos descobrir onde é este planeta e vamos interferir em tudo que o Altíssimo fizer. E John Milton, então, hoje dá a entender que esse demônio chamado Belial, ele frequenta nossos templos, ele come de nossos altares, ele participa dos nossos louvores, ele está dentro da igreja e ele tem sido a causa da grande derrota de pastores e membros. Ele é o espírito profético da falsidade que entra nos verdadeiros profetas e os transforma em falsos profetas dentro da igreja. Gente, eu vou falar mais sobre isso porque é impressionante o que Belial está fazendo hoje em dia. Se eu contasse para você o estrago que esse príncipe satânico chamado Belial tem feito na igreja, eu contaria muitas experiências. Mas essas 4 visões a respeito do inferno são muito interessantes. Agora tem uma quinta. A quinta é que Jesus fala. Lá em Lucas 15, Jesus conta a respeito do rico e do Lázaro. E ele fala a respeito daquele inferno. Depois ele se refere várias vezes ao inferno em suas palavras, mas lá no Apocalipse fala do inferno, o diabo e seus anjos sendo
jogados no lago de fogo do inferno. Agora, claro, tem que ver lá no Novo Testamento, porque sempre que a palavra fala inferno, não é o inferno, não é de chamas ardentes, geralmente é o lugar onde vão os mortos. Esse assunto eu não vou entrar, eu deixo para os escatologistas de plantão. Muito bem, vamos continuar falando do mundo espiritual, porque esse assunto é vasto, lindo, e para eu não ser muito extenso, termino por aqui. Não se esqueça, eu sou João Antônio de Souza Filho, e este meu canal precisa do seu gostei ou não gostei, e precisa também que você faça seus comentários para que mais pessoas entrem e divulguem este canal que é tão importante para esclarecimento da igreja. Deus abençoe.